Gente, estratégia de backup GFS, né? Aquela estratégia que eu gosto, que é a mais utilizada no mundo. Ela pressupõe uma rotação, né? Uma hierarquia de backups. Grandfather, father e son, né? GFS é avô, pai e filho em inglês. Então você tem os backups diários, que são menorzinhos, são os filhos. Por que menorzinho, gente? Porque eles têm uma idade curta, né? Eles ficam, é até meio macabro isso, né? Mas eles morrem cedo, né? Os filhos, né? Então, assim, eles ficam por apenas poucos dias, geralmente 7 dias armazenados. Backups semanais, eles são um pouquinho mais antigos, eles são os pais. E os mensais são ainda mais antigões, né? Eles têm uma retenção ainda maior, são os avós, tá? Os diários geralmente são reciclados a cada 7 dias. E dentro desse período de tempo, um backup full semanal ou mensal deve ser realizado. Backups semanais são reciclados a cada 30 dias e dentro desse período um full mensal, ou seja, o mensal fica gravado por mais tempo. É realizado, então é por isso que a cada 30 dias você pode reciclar os semanais. E os mensais são reciclados anualmente, né? Se você tiver um ano de retenção, ou pelo período máximo, sei lá, se sua política de backup falar que são 6 meses, o tempo de retenção máximo, você não vai guardar por um ano, você vai guardar por 6 meses. Gente, como é que é isso, Heitor? Eu fiz esse diagrama aqui que é para tentar ajudar a explicar, tá? O GFS clássico, ele fala o seguinte, que você tem backups diários, diferenciais ou incrementais, aqui pode ser diferencial ou incremental, pode ser de segunda a quinta-feira, pode ser de segunda a sexta-feira, tá? Aí depende se sua empresa tem expediente ao sábado ou não, né? Se tiver expediente ao sábado, você faz diário de segunda a sexta e o full aos sábados. Se não tem expediente no sábado, você faz de segunda a quinta-feira e o full na sexta-feira. Então, aqui você tem segunda, terça, quarta, quinta-feira. A princípio, aqui no GFS, ele fala que é um volume por dia. E no final de semana, você faz ou um backup mensal ou semanal. Como tem meses que tem 4 sexta-feiras, outros que tem 5 sextas-feiras, eu gosto de fazer o backup mensal logo na primeira sexta-feira do mês. Porque aí você já sabe, não tem erro. Assim, primeira sexta-feira do mês é um backup mensal. Então eu tenho um backup aqui diferencial de segunda a quinta, um full desculpa, mensal na sexta-feira. E depois que eu faço esse backup full, na outra semana eu já posso reciclar aquele volume um, aquele volume que eu gravei na primeira segunda-feira. Aí você pergunta assim, pô, Reitor, tá, por que você pode reciclar? Pelo seguinte, se eu já fiz o backup aqui mensal, se tudo deu certo, tá, gente? Assim, lógico que num plano ideal, eu contei aqui todos os arquivos atualizados dessa semana. De segunda, terça, quarta e quinta, esses arquivos aqui atualizados estão contidos nesse backup aqui de sexta-feira. Correto? Aí tem gente, mais uma vez, né, o pessoal que é mais preocupado e tal com backup fala o seguinte: ah, Heitor, mas na quinta-feira, aqui na sexta-feira de manhã, antes de eu fazer o backup mensal, eu posso perder um dado que eu só tinha na semana, que eu só tive aqui durante a semana. Isso pode acontecer, gente? Pode acontecer de eu perder aqui um arquivo de manhã, na sexta-feira de manhã, ele não entrar na pool mensal. Se isso acontecer, gente, eu perder um arquivo aqui na sexta-feira, eu ainda tenho uma semana, ou seja, porque essa fita aqui da quinta-feira, né, a fita 4, ela só vai ser reciclada, né, na outra semana, depois de uma semana. Então eu ainda tenho 7 dias para restaurar aquela mesma versão com granularidade diária, né, assim, de um dia daquele arquivo. E aí, se passar dessa uma semana o usuário não pedir esse arquivo específico, aí realmente se perdeu, aí não tem jeito, né? Gente, a experiência prova o seguinte, que se o usuário precisa de um arquivo com granularidade de horas, tá, ou de dias, ele, ele não vai esperar mais de 5 dias, mais de 3 dias para pedir aquele arquivo. Nem a memória dele lembra isso, tá? Então, assim,
Nesses anos, todos trabalhando com backup, eu nunca tive problemas com GFS, tá? A vantagem desse esquema é que você tem uma maneira muito econômica de fazer backup. Se eu for usar aqui ainda que eu use aqui uma fita por dia, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 4 para os semanais e 12 para os mensais. Então, com 21 volumes, eu tenho uma proteção aqui de um ano. Logicamente, considerando que todos os seus backups full caibam em um volume, né? Ou seja, backup monovolume. Então, assim, se tudo o backup full couber numa fita, com 21 fitas eu tenho uma proteção de um ano. Tá? Máxima retenção, efeitos do GFS, né, que eu já falei. Máxima retenção de backup com o mínimo consumo de armazenamento. Sacrifica granularidade, né, para a restauração ao longo do tempo, baseado no fato de que o usuário naturalmente deixa de necessitar de versões específicas de determinado arquivo ao longo do tempo. E essa, gente, é uma estratégia de GFS um pouco mais avançada. Vocês veem aqui na outra que eu usei um volume por dia da semana. Isso principalmente para o caso do colega aí, eu acho que é o Agberto, que tem um drive de fitas manual. Isso é ruim. Imagina você trocar fitas todo dia. Então, isso é uma coisa que o Bacula permite. Eu posso configurar o Bacula para utilizar o mesmo volume de segunda a quinta-feira, tá? No final de semana aí normal, ele vai ter que trocar a fita na sexta-feira, trocar para uma fita mensal ou para uma fita semanal. E na outra semana ele pode utilizar uma segunda fita. Aí, enquanto ele está utilizando a fita 2, essa fita 1 aqui está em retenção, então o Bacula não vai tentar gravar na fita 1. E aí, só após 2 semanas, ele vai regravar na fita 1. Tá? Então esse esquema ainda é mais econômico. Ao invés de eu usar 21 fitas como eu usei esse, eu vou usar apenas 19. 2 fitas aqui para os backups diários, 4 fitas para o backup semanal e 12 fitas para o mensal, se eu quiser a retenção de um ano. Beleza, gente?